Bem, boa noite novamente. Vamos agora para a terceira aula da jornada do Sociofilo, com Alexandre Paiva Camargo, sobre Foucault, a governamentalidade e a estatística. É mais uma aula de teoria social francesa. Nós tivemos, na semana passada, o Gabriel Peters, sobre Bourdieu. Ele é historiador de formação, se formou na UF, e desde a graduação ele escreveu uma monografia sobre estatística, trabalhando o tema da estatística no censo, no período pós-abolição, tratando da questão das classificações raciais no censo. Mas, como toda pessoa inquieta, e não é por acaso que ele trabalha com Foucault, dentre outros do repertório dele, ele chegou a, no mestrado, trabalhar com história antiga. E, enquanto historiador de formação, chegou a trafegar pela história antiga, trabalhando um mestrado sobre dissidência política na filosofia grega antiga. E chegou a lecionar história antiga na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Mas, enquanto ele estava no mestrado, ele trabalhou paralelamente com estatística e se tornou pesquisador do IBGE. E, enquanto pesquisador do IBGE, ele tomou várias iniciativas desde 2005, fundando um grupo de pesquisa em estudos sociais e históricos das estatísticas públicas, se tornou sócio fundador de uma associação das Américas para a História da Estatística e Cálculos de Probabilidades, e trabalha, então, chegou a organizar livros sobre a história da estatística, das estatísticas brasileiras, com a coordenação e parceria de Nelson de Castro Senra, ou seja, uma pessoa que está trabalhando com teoria social, mas já há muito tempo ele trabalha não só com historiografia, mas também está há muito tempo trabalhando com a questão das estatísticas públicas, fundando e tomando iniciativas em torno de pesquisa documental, tendo como núcleo de atividade o IBGE. Bem, então essa pesquisa, essa aula de hoje sobre Foucault mostra bem uma iniciativa de articular teoria e pesquisa, teoria e empiria, tal como a gente se propôs na jornada do Sociofilo. O Alexandre, ele então entra na teoria social trabalhando com Foucault, mas com uma problemática tipicamente empírica da historiografia, tentando lidar com uma questão historiográfica e utilizando a teoria social para refletir sobre a formação do Estado-nação e diversas trajetórias de formação do Estado-nação a partir da reflexão Foucaultiana, mas também a partir de outros referenciais teóricos. Anthony Giddens, Norbert Elias, Bruno Latour. E, nessa aula agora, ele vai, então, fazer um recorte da tese dele, trabalhando o problema da formação da estatística pública como algo que não é apenas formação de dados, mas sim uma mudança de representações políticas, onde se passa de um modelo de Estado territorial para um modelo de Estado baseado na categoria de população. Ele, então, vai fazer uma aula trazendo a questão do Foucault, trazendo um repertório teórico, uma reflexão que sai do referencial Foucaultiano, mas o faz se apropriando criativamente, trabalhando com um campo de objetos que inaugura um espaço de reflexão, que é a formação do Estado-nação no Brasil, em perspectiva comparada com a trajetória europeia, onde a estatística pública é pensada como um regime político que está associado com uma mudança epistêmica com o surgimento da categoria de população.
Eu passo a bola para o Alexandre, para que ele faça o curso, para que ele apresente a aula, e depois a gente discute no final, na segunda parte. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao André, porque não só tratou com minúcia e sofisticação meu latte, mas também tratou muito bem da minha própria discussão. Acho que fiquei impressionado, assim, porque ele vem sendo interlocutor meu de trabalho desse tempo, né? Então, a gente colhe frutos nessa hora. Então, como ele falou bem, antes de eu tratar propriamente da governamentalidade em Foucault, né, e em seguidores, de uma maneira mais abreviada, eu acho que é preciso retomar o que o André introduziu, que é por que a governamentalidade para mim, né? Isso vai estar mais presente na segunda parte da discussão hoje, mas é bom falar um pouco disso desde já. Ou seja, a questão principal da minha tese, cujo título, inclusive, é a construção da medida comum, ou seja, a construção de um espaço de medida comum, né, onde pessoas entre si, grupos, pessoas e categorias de pessoas e coisas possam ser equivalentes. Por trás de uma possível obviedade desse processo, na realidade, é toda uma construção de centralização da autoridade política, do Estado e de outros processos sociais que passam pela configuração da própria população, dos processos populacionais, como, por exemplo, as regularidades em torno da mortalidade, da salubridade, da longevidade, os fenômenos de população, suicídio, criminalidade, etc. E que tem uma realidade própria, né? E que, então, a população se estabelece como fronteira de toda a ação governamental, de tudo que pode ser pensado em termos de escopo. Ela mesma delimita o escopo da ação governamental no Estado moderno, e particularmente, como a gente vai ver ao tratar da governamentalidade, no Estado liberal, né, que esse Foucault dos trabalhos de governamentalidade equivale. Ele pensa a formação do Estado moderno como sendo o próprio governo liberal, né? O que cria também um certo problema para pensar o caso brasileiro, que a gente vai ver na segunda parte. Então, o que é importante frisar é essa correlação, né, entre pensar a estatística como eu proponho pensar, e pensar a estatística como um tecido material, né? Ou seja, como uma forma, como um fio condutor material que conduz a racionalidade política, não só do Estado, mas dos saberes sobre a população, ou seja, os experts, os especialistas em população, as categorias profissionais que só aparecem socialmente ao falarem de população, como os higienistas, os demógrafos, os urbanistas, os próprios educadores, enfim, os próprios sociólogos, evidentemente, né, e uma variedade de outros grupos profissionais que, na verdade, tem na população a realidade, o ponto de articulação dos seus saberes, dos seus discursos e das suas práticas profissionais. Quando que a população, então, se torna uma questão de governo, a regulação da população se torna fronteira para se pensar, para o governo refletir sobre si mesmo, sobre suas próprias condições, seu próprio escopo, né? Essa é a discussão que eu recorri à governamentalidade, porque, em linhas gerais, se a gente for pensar na literatura mesmo, acho que historicamente, os primeiros a falarem sobre, Foucault o primeiro a falar sobre isso, nos dois cursos de 1978 e 1979 no Collège de France, o Segurança, Território e População, o Nascimento da Biopolítica, né? Agora, aí a grande ironia é que esses cursos só foram conhecidos do público, né, transcritos e, portanto, publicados, a partir de 2004 na França e no Brasil ainda 4 anos depois. Ou seja, é bastante recente essa revelação de um Foucault que se discute se é um outro Foucault, se é um terceiro Foucault, quer dizer, aquele que vai além da arqueologia do saber e da genealogia do poder, mas o que eu vou tentar mostrar aqui é que se trata de um mesmo Foucault. O programa de pesquisa, ele simplesmente recoloca as questões de pesquisa, né, os objetos, em função dos pontos de partida teóricos que ele assume desde o início na arqueologia do saber, ou seja, a recusa dos universais.
A recusa do sujeito em particular, mas também a recusa do poder como universal, a recusa do Estado como universal, né, e a recusa dos universais em geral, que são transformados, portanto, em positividades empíricas ou transcendentais históricos, né, na sua linguagem. Né? É preciso pensar como se eles não existissem. É preciso pensar como se eles fossem construção e não como ponto de partida da análise. Né? Então, nesse aspecto, pensar o governo em Foucault pode ser tão, digamos assim, radical e heterodoxo diante da nossa concepção de governo tradicional, convencional, né, corrente, tal como era novidade demais e subversivo pensar no poder a partir da disciplina. Né? Só que essa já é uma visão que está bastante consolidada, né? Sobretudo nos estudos de saúde, direito, etc. Agora, a questão da governamentalidade é que as questões de pesquisa que ela coloca, né, o que ela promove heuristicamente é muito recente. E agora aparecem novos estudos no Brasil, não tem mais do que 5, 6 anos, que vêm se desdobrando nessa perspectiva, inclusive em áreas de educação, psicologia, filosofia, etc. Bem, então, o que é que, falando então eu vou pressupor, não tem como fazer diferente aqui em mais que 45 minutos de conversa ou coisa assim nessa primeira parte, que vocês já sabem ou já têm alguma noção do que é o Foucault, não é isso, da sociedade disciplinar, não é isso? Então eu vou tentar me concentrar nesse deslocamento da disciplina ao governo, né? O que há de novo no fronte, nesse sentido, né? Nessas duas obras. A gente está falando sempre, quando fala de Foucault, em governamentalidade, nessas duas obras. Essas duas obras sinalizam uma preocupação do Foucault com o tema do Estado. Uma coisa que ele não havia propriamente dito que não interessava a ele. Não que ele não tinha dito que não existisse, mas não interessava a ele, porque ele queria, antes, né, num projeto de genealogia do poder, fazer que aparecer os mecanismos disciplinares, os micropoderes que têm a sua própria produtividade política e que não desaparecem e têm relativa independência em relação ao Estado. E o Estado, obviamente, no início dos anos 70, era também confrontar-se com o marxismo, confrontar-se com tradições para as quais são muito centradas no tema do Estado. Então, ele preferiu nem se debater muito em relação a isso. Agora, trazer o tema do Estado para a cena não implica dizer que o Estado é transformar um Estado universal. Então, como trabalhar com o Estado sem transformar um Estado universal? Portanto, sendo fiel à perspectiva nominalista, né, que o Foucault se dedica. Bem, o Estado vai ser pensado como ele raramente define isso, até porque são cursos, ele não escreveu um livro sobre o assunto, né? São cursos transcritos, mas o Estado vai ser pensado como um ponto de articulação, né, de racionalidades e saberes sobre ao governo, as racionalidades e as formas de governar. Né? E essas racionalidades não são centrípetas. Né? Então, podem ser os diferentes saberes, as ciências humanas, podem ser a higiene, a demografia, etc. Os saberes sobre população, por exemplo, podem ser, então, mais do que importante falar isso, é um processo que Foucault vai caracterizar de estatização das relações de poder. As relações de poder são as ordens sociais, ou de poder, tais como nós as conhecemos, ou seja, a ordem judiciária, a ordem familiar, a ordem pedagógica, né, a ordem econômica. Né, são essas ordens que se autonomizam relativamente na modernidade. Elas precisam ser, na realidade, organizadas, centralizadas, pensadas em referência ao Estado. E, ao mesmo tempo, elas são certificadas e garantidas sob a forma das instituições estatais. Né? Então, quer dizer, não pensar o Estado novamente como um ponto de exercício do poder, um lugar onde se exerce o poder. Essa recusa de novo. Mas, ao mesmo tempo, perceber que o Estado e as instituições de Estado são um lugar de coordenação da ação, vamos dizer assim. E essa coordenação ela precisa ser pensada a partir dessas
dos pontos de articulação, tal como na ideia de rede, né, que tinha nos micropoderes. Como que o Estado, portanto, não como um ator ou uma unidade de análise, mas ele é constituído por essas ordens, e essas ordens, e, portanto, permitem dar inteligibilidade à própria, ao governo. Esse é o primeiro aspecto, né? Comecei até de um ponto mais avançado. O Estado numa visão nominalista para Foucault desse momento. Por outro lado, é preciso redefinir a noção de governo. Governo não é mais, em Foucault, a relação entre governantes e governados. Governo não se resume à política oficial ou institucional. Governo não é um contrato, como o poder não era um contrato para Foucault, né? Foucault, na disciplina, havia se batido contra a visão jurídica do poder e a hipótese repressiva também do poder na História da Sexualidade, volume 1. Ou seja, agora se trata de pensar, então, o governo numa dimensão de condução da conduta. Como que os indivíduos governam a si e a si na relação com os outros. Como eles governam a si mesmos e como governam a si em relação com os outros. Para pensar essa visão a respeito do governo, né, Foucault, originalmente, ela fala, a primeira vez que aparece o termo governamentalidade, que parece uma bizarrice em português em particular, né, motivo de muitas dores de cabeça e chacotas entre colegas, porque, naturalmente, eles sempre me pedem para falar de governabilidade ou governamentabilidade, dando aquela zoação, né, que é bem saudável entre colegas. Mas a ideia é explicar pura e simplesmente que, tanto em francês quanto em inglês, você coloca 3 ou 4 letras para fazer governmentality, governmentalité, mas em português vira um palavrão, porque não faz sentido esse radical, não é isso? Então, mas governamentalidade, então, aparece nos cursos Segurança, Território e População, definido de uma maneira histórica, em primeiro lugar. O conjunto das técnicas, das artes de governo, que tem como saber, principal forma de saber, a economia, e que emerge no final do século XVIII e no início do século XIX, e que tem como principal forma de saber a economia política, como principal a regulação da população e como dispositivos de governo, como técnica essencial, os dispositivos de segurança, que para Foucault, basicamente, a diplomacia, o exército, a gente poderia também chamar, por exemplo, os mais dispositivos técnicos que vão aparecer com a própria estatística, tá certo? Então, essa é uma definição histórica, tá? Governamentalidade passa a ser, na realidade, num primeiro momento, é definido nesse curso como sendo limitado a uma situação histórica, uma emergência, na linha do mesmo método com que Foucault trabalhou antes, né, como a emergência das epistêmias, é uma nova configuração, na mesma linha de periodização que Foucault trabalhava, né, século XVI e XVII, como época de Renascimento, e depois a Idade Clássica, 16, Renascimento, 17, 18, a Idade Clássica, e depois 19 e 20, contemporâneo, né? O presente, né? Onde ele pode estabelecer, tomar como ponto de partida para estabelecer a sua ontologia do presente, né? Então, como é que o governo vai aparecer nessa ontologia do presente? Né? Isso aqui, como é que vai se integrar nesse programa da ontologia, uma ontologia do presente? Não vai deslocar, Foucault depois vai se justificar, dizendo que na arqueologia do saber, tratava-se de fazer uma ontologia histórica das relações, das nossas relações com a verdade, né? que tomava como base, portanto, a constituição das ciências, né? Do saber. Na fase da genealogia do poder, seria depois, então, uma ontologia histórica das nossas relações com o poder, que tomava como base, então, para análise, as disciplinas. E nessa parte, que seria da governamentalidade, ele introduz uma dimensão completamente nova, que é a ideia de ética. Ele vai dizer que é uma ontologia histórica das nossas relações com a moral, onde é importante entender o
então, que nos 3 momentos, o foco da preocupação do Foucault seria o sujeito. Só que ele vai pensar o sujeito por aquilo que o constitui como sujeito, né? E não como um a priori histórico. Ele vai pensar exatamente, então, é como se ele ficou tão marcado entre nós, de ciências sociais em particular, como o teórico do poder. Na realidade, a governamentalidade, embora ele ainda esteja falando de poder de uma outra forma, fica mais claro que o que dá o fio condutor à sua obra é o sujeito. E aí você faz um retorno, se é que fala um retorno do sujeito do Foucault, enfim, sem brincadeiras, mas um retorno do antissujeito, talvez, numa nova perspectiva, que é essa ontologia histórica da moral, onde ele introduz o problema da ética. Tá? A ética vai aparecer para além desses 2 cursos do Foucault. Esses cursos do Foucault que eu mencionei, Segurança, Território, População e Ensino da Biopolítica, eles introduzem o problema do governo através do Estado, ou seja, na escala da população. Né? Vou voltar a falar desse ponto. Mas, a partir daí, nos cursos seguintes, como a hermenêutica do sujeito, e depois, nos 2 livros que saíram publicados em 84, que são da história da sexualidade, onde ele vai falar o cuidado de si, uso dos prazeres, né? Ele se você estranha, você vê que ele está saindo de uma dimensão do poder como controle e mecanismo disciplinar na vontade de saber, para uma visão, nesses 2 últimos volumes, do poder a partir de uma visão onde ele privilegia o que ele vai chamar de técnicas de si, do cuidado de si, ou seja, inclusive vai para a antiguidade, que é um tempo que ele nunca havia trabalhado, assim como também foi no contemporâneo, para pensar o neoliberalismo, em 79, no Nascimento da Biopolítica, para pensar exatamente como que os indivíduos trabalham sobre si mesmos, né? A fim de aprimorar as suas condutas. Isso é uma dimensão de liberdade e é uma dimensão que precisa segurar um lugar maior para a liberdade do que até as categorias e os termos que eram utilizados na genealogia do poder não permitiam suportar. Por exemplo, vocês devem saber, eram estratégias gerais de poder, eram os dispositivos táticos, quer dizer, tem toda uma metáfora que ficou importante, né, aunque essa é uma fase de influência fortemente nietzschiana, essa fase da genealogia do poder, que é do belicoso, da guerra, da batalha, né, e é da resistência dentro de uma visão de poder como controle, né, e de um sujeito que é constituído pelo poder, mas um poder que não tem espaço para pensar, por exemplo, a dimensão da ética do vivido, né? Como pensar o vivido também sem sujeito, né? Porque continua sendo sem sujeito. Então, o que ele vai fazer? Como é que o sujeito é construído? Como é que o sujeito ético é construído? Como é que se pode falar? Como que o problema do governo deve reintroduzir o problema da ética do sujeito? É uma ética do sujeito que é antifilosófica, né? Não é uma ética pensada como de forma universal, né? Não, de forma normativa, né? Mas é uma ética pensada a partir do próprio trabalho dos indivíduos sobre si, e que eles fazem dentro do quê? Da sua privacidade, da sua intimidade, através de diferentes... sendo estimulados de diferentes vias, por exemplo, podem ser manuais de direção espiritual, de conduta religiosa, né? Podem ser regras de etiqueta, podem ser prescrição de modelos de vida, né? Então, isso permite pensar que, desde a antiguidade, como ele faz no final da história da sexualidade, até o presente, né? Essa dimensão do o que quais são as fontes as técnicas de si. Técnicas de si vai ser o que para Foucault a partir daí? Técnica de si é exatamente aquilo que, se as técnicas disciplinares elas têm por fim subjugar, submeter a certos processos e ritmos, né, e repetições, o assujeitamento, e portanto através do assujeitamento, né, uma determinada forma de ser, tá? As técnicas de si, ao contrário, tendem a fazer, a se contrapor às técnicas de dominação, que são as técnicas disciplinares, e permitir um determinado espaço para o sujeito trabalhar trabalhar-se, né? Então,
manuais, filosofia antiga, por exemplo, está cheio de exemplos sobre isso, sobre a moral e o estoicismo que ele vai trabalhar, né? A questão do uso dos prazeres mesmo, né? E como que o sujeito se produz na sua autonomia, né? Ele se produz de forma autônoma. Como é que ele se produz? Como é que a sua autonomia aparece dentro dessa vida íntima, tá? Dentro da sua conduta. Ok. Agora, a questão que eu coloquei do que ele apontou, que já é que para mim, para o meu objeto depois apareceu que é importante, era o seguinte: pensar, por outro lado, a conduta do mundo pré-moderno, né, o tradicional, é pensar também da onde emanam as fontes de conduta e de aprimoramento da conduta e de onde emanam as técnicas de si, né? Você tem, em geral, um campo muito reservado a uma aristocracia, como toda essa da filosofia grega, por exemplo, né? Enfim, a ideia de uma liberdade cultivada como um privilégio, né? Uma ideia de liberdade que é um status, uma condição exclusiva de nascimento, origem, etc., e que não entra, portanto, a liberdade no escopo da razão governamental. E essa é uma diferença radical em relação ao nascimento ao que Foucault vai chamar que é a governamentalização do Estado, né? O momento em que a liberdade e a autonomia dos indivíduos entram na própria racionalidade política. Ou seja, por exemplo, a secularização da ética religiosa passa por esse processo, né? Então, você não tem mais a ética religiosa como sendo o domínio do não-Estado, onde o Estado não chega ou onde a ideia do que nós teríamos de público não chega, né? Você não tem mais uma dimensão de um cuidado de si reservado aos homens melhores, não é isso? E, ao mesmo tempo, você não tem mais a liberdade como um privilégio. Você tem a liberdade, sim, claro, você tem várias formas de viver a liberdade ou de restringi-la, mas ela entra como o bem a ser produzido, o bem a ser estimulado. A própria crítica política que se faz ao governo na modernidade tem a ver exatamente com o cerceamento das liberdades. Isso. Então, a liberdade é o ponto de partida da própria crítica. Então, ela passa a ser uma dimensão a partir da qual o governo se exerce, porque Foucault vai dizer o governo liberal, que nasce nesse momento com a governamentalização do Estado, ele produz, ele consome liberdades, né? Então, isso é interessante porque coloca para a gente a seguinte questão. O problema da liberdade não está, e novamente Foucault falando da ideia de poder e resistência, né? Como da sociedade disciplinar, é homólogo, né? A liberdade não se exclui do governo, a liberdade é produzida pelo governo. E o governo liberal produz as liberdades das quais ele mesmo necessita. Por quê? Porque a modernidade, o Estado, na formação do Estado moderno, o governo liberal, já a partir do início do século XIX, é caracterizada pela crítica, pela transferência, ao mesmo tempo é caracterizada pela criação da sociedade civil, não vai aparecer no pensamento social e filosófico como um todo, e, ao mesmo tempo, a ideia o pressuposto é a transferência da atividade governamental para a superfície da sociedade. Ou seja, trata-se de habilitar os sujeitos a se governarem. O governo se realiza tão mais melhor, de forma eficiente, não só de forma sutil, como Foucault já caracterizava o poder nas suas obras da sociedade disciplinar. Mas, além disso, o governo, ele necessita, ele é mais eficiente quando ele reconhece a liberdade dos governados, quando ele promove as condições, age sobre o terreno em que os governados pensam e sentem e agem. Isso significa que é importante governar agora, passa a ser facultar ações, diminuir ações que são consideradas, possibilidades de ação que são consideradas obstáculos ou indesejadas e acelerar ou facilitar ações consideradas positivas. Então, governar passa a ser
na definição, operar, estruturar o campo de ações eventuais dos atores, dos governados. Governar passa a ser o campo de estruturação de ações possíveis. Né? Ou seja, como vocês podem ver, trata-se de uma mentalidade de governo. Né? Você não pode, que não se reduz a instituições, que atravessa as instituições, mas não se reduz a nenhuma delas e não se reduz. Foucault em nenhum momento vai pensar ou vai se ocupar da política institucional, tá certo? Para falar do governo. Ele vai, mais uma vez, negar essa dimensão contratual, né? E o governo aí, então, aparece como sendo, então, uma vez que é estruturar o campo de possibilidade dos atores, o campo de ação possível, né, ações possíveis dos atores, o governo aparece como é possível, então, falar na razão, na crítica liberal ao excesso de governo, tão conhecida. Nossa, não é isso? A crítica ao excesso de governo, a crítica à ideia do Estado que é constituído, o Estado moderno constituído a partir do governo mínimo, né, as condições do governo mínimo se encontram aonde? Na própria sociedade, a mesma que para a qual é transferida a atividade governamental. É o mesmo movimento. O movimento da crítica ao governo, ao Estado, né? O movimento da crítica ao excesso de governo, né? Significa a crítica ao excesso de governo no sentido de regulamentações, de intervenções diretas. Mas é nessa crítica que faz com que o governo mude ou diversifique as suas formas, né? A partir do momento em que ele pode ser, a partir do momento em que é preciso produzir ou estimular o sujeito autônomo e responsável característico do liberalismo. Né? Então, Foucault vai falar da economia política, que é a principal forma de saber, não é isso? Do Estado governamentalizado. Então, o que a economia política faz? Estabelece o mercado como fonte de veridição dos processos sociais, né? Das leis econômicas. Ao colocar o mercado como fonte de veridição, né? Ela ontologiza ou naturaliza o mercado e estabelece como sendo a fronteira sobre a qual é possível saber sobre a economia e a sociedade. Isso significa que é da economia política que vem a crítica política e cognitiva contra o excesso de governo. E é também nessa crítica da economia política que é possível, já constitui uma técnica de si, a partir do momento que existe toda uma discussão sobre o sujeito que deve gerir os seus próprios riscos. Ele precisa ser produzido como alguém capaz de calcular os riscos envolvidos na vida social e riscos estes que se diversificam cada vez mais a partir do momento da própria diferenciação da sociedade, um processo de diferenciação social. Tá certo? Então, o cálculo dos riscos é uma das dimensões constitutivas do sujeito econômico, que é outra preocupação do Foucault com a governamentalização do Estado. Quer dizer, esse sujeito econômico, ele é um sujeito que é capaz de não só agir sobre si mesmo, sempre se perguntando, se demandando sobre as suas decisões, as suas preferências e se elas são um estado de reflexividade permanente, em relação que exigido em função dos riscos que ele assume nas relações de troca, tá certo? Então, a mesma coisa em relação à vida política, que passa a ser um jogo de riscos em relação ao exercício da cidadania, em relação ao sujeito político. Isso é uma disposição geral que, como programa de análise, que a gente pode pensar do Foucault, né? E que permite que o liberalismo seja, então, o lugar onde se governa mais, parecendo que governa-se menos. O governo, como intervenção direta, ele se reduz ao mínimo. Mas, ao mesmo tempo, ele se reduz ao mínimo porque o mercado é fonte de veridição dos processos econômicos sobre os quais aparecem todas as leis, né? Não só de regulação, mas de autorregulação. Porque é a economia política que vai dizer o que é artificial
o que, portanto, não pertence ao domínio, ao ser artificial, distorce a realidade e a natureza das coisas, portanto, é indesejável, deve se reajustar, tanto do ponto de vista do Estado, quanto do ponto de vista da conduta dos atores. Tá? Mas é também, além do governo econômico, que é uma das dimensões constitutivas, né, da governamentalidade, a outra dimensão, que é significada por Foucault, já estava presente desde o primeiro volume da História da Sexualidade, é a ideia de biopoder, né? O poder sobre a vida. Ora, quando Foucault vai falar na História da Sexualidade da biopolítica, né, do biopoder, ele está falando numa dimensão do biopoder, numa dimensão negativa, né? Ele está falando no sentido de que ao mesmo tempo em que se produz a disciplina, né, se produz uma outra forma de saber sobre a regulação da população, que se dá numa outra escala, que não é a escala do micro, né, do micropoder, mas é a escala molar, é a escala da população. Então, ele já vai falar nisso, nesse estudo, nesse trabalho. O quê? Das regularidades, né, que se conhecem, inclusive, pela estatística, né, que dizem respeito aos fenômenos de população. Então, a mortalidade, a escalada de suicídio, a escalada de mortalidade, né? O efeito que isso tem, primeiro, nesse primeiro momento, a dimensão do Foucault é uma dimensão de crítica no seguinte sentido. Ora, em nome de uma intervenção, de um aprimoramento, de um bem-estar coletivo, eu posso institucionalizar a violência, porque o bem do maior número, o bem-estar coletivo me permite o quê? Estabelecer o racismo, o assassinato, o genocídio, no limite, inclusive, como práticas de Estado, e práticas que eu digo institucionais. Não é? Essa é a dimensão da biopolítica, ele está tratando, cotejando o vigiar e punir e já tratando na vontade de saber. Porém, e essa é a dimensão que vários autores de teoria contemporânea retiveram de Foucault, inclusive Agamben, né, da vida nua e da morte em massa. Tá certo? Importante reter isso, porque esses autores, quando você vai falar em biopoder, existem concepções distintas em jogo e em uso hoje ainda. Porque como é que vai, então, o biopoder se transforma em parte para Foucault? Porque a preocupação dele agora é introduzir, continua evidentemente sendo o poder sobre a vida na escala da população, né? Essa regulação da população. Mas é importante entender que a regulação da população agora por exemplo, se eu vou criar as estatísticas, se eu vou saber as regularidades ou dos fenômenos de massa, de população, de suicídio, criminalidade, etc., com isso, como que isso gera insegurança, socialmente falando? Ou como que isso gera um espaço de referência comum? Né? Como que isso gera, a segurança se torna, a insegurança se torna um fenômeno previsto, contido e produzido pela própria racionalidade política. Né? Olha, a escala, tinha uma tara louca do século XIX, já no século XX foi assim, é a diminuição da taxa de crescimento da população. Né? Os países europeus todos, entre colonizarem e guerrearem, na realidade, e criaram expertise para lidar com isso, com o decréscimo da população nacional, né? e a sua estagnação do crescimento. Tá certo? Então, tudo isso gera o quê? Apreensão, o aumento da escalada o crime individualmente, tratado no nível da anatomopolítica que Foucault fala, quer dizer, tratado no nível disciplinar, é uma coisa, mas o crime transformado em criminalidade, do ponto de vista de eu regular, se eu consigo controlar a criminalidade ou se ela está em descontrole porque não para de crescer, é uma outra coisa, completamente diferente, embora relacionadas. Tá? Tanto que Foucault vai dizer, não é para abdicar do nível da disciplina. A disciplina continua existente. A disciplina continua existente no nível molecular. Né? E ela ajustando desvios e disfuncionalidades.
certo? Com a mesma impositividade do controle do tempo, da segmentação, né? Da segmentação do espaço, né? Das repetições, desse caráter exaustivo que suprime, né? que é arisco aos detalhes, suprime os detalhes, suprime toda a possibilidade de diversidade e, por esta razão, se realiza e continua se realizando nos espaços fechados, nas escolas, nos hospitais, nos asilos, nas fábricas, etc. Por outro lado, o governo significa pensar o nível o quê? Do espaço aberto, o espaço das modulações da conduta. O espaço aberto não pode ser controlado, o espaço aberto não pode ser submetido a controles rígidos de tempo, nem segmentado espacialmente. O espaço aberto, né, que é o espaço da escala da população, né, é o campo do normal e da normalidade, né, é exatamente o espaço onde só é possível operar através de sugestionamentos de conduta. E, na realidade, o que caracteriza o governo aí é a possibilidade de produzir detalhes. Lá onde a disciplina vai eliminar os detalhes, o governo, no espaço aberto, que é o nível da população, da gestão da população, ele vai valorizar e produzir detalhes. Porque os detalhes permitem o quê? Antecipar, sugerir condutas, produzir liberdades, aumentar, por exemplo, o campo daqueles, produzir liberdades pelo direito, por exemplo, né? Produzir artifícios que permitam as pessoas cada vez mais serem responsáveis pela sua... Opa, sumiu o som aqui? Não? Sumiu, não. Oi, acho que não vai voltar. O que acontece, então, é que a gente está aí diante de um espaço de modulação das condutas a partir de um regime de informação pública. E aí que é importante, porque é onde entra a estatística. Por que é liberal? Porque ela nasce, que é uma questão que depois eu me equivoquei de tese fundamental, né? E a estatística vai encontrar sua produtividade política na sociedade onde ela é concebida. Governabilidade ali. Beleza. A estatística vai encontrar a sua produtividade de imediatamente onde ela é concebida, porque onde ela é inovação, ela inova em função do que já é um problema público. Ela responde a um problema público. Ela responde a uma realidade que já é colocada pela dinâmica social local. Isso não vai acontecer no Brasil, na América Latina, em relação à estatística ou a outros dispositivos liberais de governo. É preciso ter outros processos. Tá? E por que a estatística ou a quantificação é um regime, são tecnologia de governo liberal? Porque quando a gente fala de estatística, é importante pensar que ela referencia, ela cria um espaço de referência comum, em primeiro lugar. Se for pensar a quantificação de uma maneira mais ampla, a gente pode pensar que ao longo do século XIX, até a década de 1880, 70, 80, né, 3 grandes marcos da quantificação estão estabelecidos. Primeiro, aquilo que o Ian Hacking, também seguindo o marco Foucaultiano, chamou, de uma ontologia histórica, né, chamou o Ian Hacking de avalanche dos números impressos. Tá? Isso significa que pela primeira vez, entre 1920 e 1940, que é exatamente o período de governamentalização do Estado, se produziu mais números do que palavras na imprensa periódica, por exemplo, ou escrita em geral. Então, quer dizer, pela primeira vez, números se tornaram... a ideia de que os efeitos se produzem em séries e que, portanto, existe uma regularidade no regime de casamentos, que as pessoas, que existem uma regularidade, que existe uma regularidade que permite dizer que as pessoas morrem com mais ou menos um número semelhante ou próximo de ano a ano, em quantidades. Né? Que existe uma regularidade no regime de que pessoas casam com regularidades de ano a ano. Né? Que o suicídio é, de uma certa maneira, endêmico, porque não desaparece, mas ao mesmo tempo ele é constante.
Então, quer dizer, tudo isso é novidade e é uma revolução no campo da percepção das próprias pessoas, dos governados, então, sobre o que é o problema do governo. E, nesse sentido, quando fala que a estatística referencia um espaço comum, né, significa exatamente dizer que a diminuição ou controle estatístico dos indicadores depende exatamente dessa publicidade que os fenômenos ganham através da publicação das estatísticas. Né? Essa publicidade, em primeiro lugar, pode causar uma onda de insegurança. Então, você vai ter toda aquela fase desde os romances policiais, né? Holmes, etc., de controle da espacialização da pobreza, né? De controle contra aonde que o perigo mora, né? O perigo interno da sociedade, o que o Foucault já vai anunciar no curso do Em Defesa da Sociedade. Os perigos internos para os quais se volta a racionalidade política, né? A estatística está mostrando que perigos internos são esses. Porque uma coisa é saber que existe, outra coisa é você saber a dimensão que ele assume. A dimensão da igualdade, da desigualdade, por exemplo, ou a dimensão da ameaça. Né? Com isso, a segurança passa a ser uma das zonas de governo do liberalismo. Né? Porque com isso você precisa fazer o quê? Eu preciso criar um regime de informações públicas pelas quais os indivíduos se autolimitam, se autorregulam através dele. Outro exemplo, o regime o próprio regime da padronização da hora universal e também a padronização dos pesos e medidas. Tá certo? Isso significa que todos esses sistemas são sistemas de referência de quantitativa comum, onde todos os mesmos procedimentos com referência às mesmas equivalências e unidades, né, garantem uma coordenação de ações. Tá? Essa é a dimensão da quantificação, em geral. Com relação à estatística, é importante pensar o seguinte, que é o que Foucault vai dizer. No governo, muda-se a concepção de normal, de norma e normal. Por quê? Se até então, e a disciplina até então, ainda hoje, se a disciplina, a medicina clínica e a psiquiatria, por exemplo, e o direito, trabalham com a noção de normal, uma noção tradicional de normal, que, nossa, de novo, inclusive a noção que o Conte vai também partir, binária. Estou eficiente nisso. Tá bom. Obrigado, querido. É uma noção binária, porque ou você é são ou você é doente, ou o corpo é funcional ou ele é disfuncional. Para Conte, ou é harmônico ou desarmônico. Isso aqui, por exemplo, não é harmônico. Fala aí. Você vai perder, você vai falar. Esse caráter binário, essa ideia de normalidade, você produz no direito, você produz na medicina clínica. Né? Enquanto que, na realidade, a nova ideia de normalidade, que é o mesmo do campo aberto de modulação das condutas no qual vai se realizar o governo liberal, né? É o da normalidade como uma fronteira aberta e estatisticamente regulada. Ou seja, não existe a priori desse normal. Esse normal, ele depende de uma performance dada por um fenômeno inscrito, agora doravante inscrito na natureza, como, por exemplo, na natureza da sociedade, né? Como, por exemplo, a criminalidade. Né? Eu só posso dizer que a quantidade de crimes ocorridos em um ano é normal, ou se, por exemplo, se o sujeito ele é pobre ou é rico, ou se o sujeito ele de novo, se o sujeito é mudo, eu falo só posso dizer, né? Só posso afirmar isso a partir de uma escala. Não é mais uma normalidade absoluta. Agora é uma normalidade relativa e que é relativa sem porquê e enquanto
mensurada e mensurável. Estatística. É uma normalidade estatística. Então, Foucault vai dizer o seguinte: você sai de um regime como da disciplina, né? O que é disciplina? Daqui a pouco eu peço seus serviços de novo. Você sai do regime como da disciplina, né? Que é baseado simplesmente na correção do desvio, e esse desvio supõe que, obviamente, que existe um normal pressuposto, e agora você entra numa normalidade que o Foucault vai chamar que é um campo de normalidades diferenciais que jamais se fecha, que sempre se abre. Então, o que é decisivo em termos de conduta da conduta, né? Ou de governo da conduta? Porque e a questão que eu falei do regime de informação, né? Regime público de informação, né? Como referente comum. Porque agora, no governo liberal, os indivíduos eles precisam eles podem, eu só posso, mesmo no caso a produção das exclusões no liberalismo precisa ser justificada publicamente, as estatísticas vão ser fundamentais nisso. Né? Mesmo no auge nos Estados Unidos, no auge da guerra civil, da escravidão, da violência, inclusive a geografia racializada do liberalismo como um todo, na expressão do Rawls, a geografia racializada, ou seja, que produz pessoas que não podem ser sujeitos autônomos e responsáveis, porque não têm capacidade de responsabilidade e autonomia para isso, não tem capacidade de deliberação moral. Então você pode ter uma exclusão por gênero, etnia, raça. E foi. Mesmo nesses casos, né, mesmo, ou seja, que cedem a retóricas essencialistas, certo? De produção das diferenças e das exclusões, eles são submetidos nesses países, como os Estados Unidos, no liberalismo, a uma justificação pública. É preciso mostrar estatisticamente que o seu desempenho não corresponde ao normal exibido pela sociedade aos seus estratos superiores. Não quer dizer, obviamente, que é porque eles não correspondem que eles são excluídos, mas esse cuidado com o protocolo e com a publicização dos desempenhos é a base da fonte de autoridade do governo. Então, mesmo através de uma geografia racializada, como diz o Rawls, ou seja, baseada nessas exclusões de gênero, etnia e raça, as estatísticas passam a criar um espaço comum porque tornam possível tanto criar ou justificar por protocolos, né, a exclusão, mas ao mesmo tempo a maneira como uma categoria estatística é construída jamais é eliminada. Ela sobrevive ao tempo. Isso faz o seguinte, que para que esses grupos de indivíduos sejam incorporados como plenos sujeitos responsáveis e autônomos, eles podem elevar seu desempenho ao nível do normal, que justifica que é o protocolo pelo qual eles são excluídos, ou mais provavelmente, como aconteceu também novamente nos Estados Unidos, contestar os critérios pelos quais as categorias são construídas. E, portanto, mostrar que a partir desses critérios se produz uma desigualdade étnico-racial, que os próprios critérios produziram uma desigualdade étnico-racial. Ou seja, agora uma nova retórica essencialista aparece, invertida em relação à primeira, e novamente mediada pelo argumento estatístico. Novamente mediada porque a estatística se tornou indisputável. O que você disputa é a apropriação da definição da categoria e as exclusões históricas que ela pode ter provocado, exatamente por causa da geografia racializada do liberalismo. Mas do espaço de mediação, né, de mediação pública, já está posto e não desaparece. Ela é como se fosse um instrumento regulador, não só dos conflitos, mas também dos sujeitos, né, pelos quais os sujeitos podem se referenciar e se autorregular. Tá? Então, a estatística, nesse sentido, é o que eu chamei na tese até de epistemologia democrática da estatística. Tá? E com isso, a gente pode até, eu vou avançar e parar para o intervalo, né? Que é a ideia de que
epistemologia democrática da estatística, por quê? E introduz um pouco a questão da tese. Contar, né, o que é contado depende de equivalências entre o que de fato é classificado e contado, né? E a estatística depende de tornar equivalente não significa tornar igual, significa inscrever-se no espaço em que todas as diferenças vão ser construídas. Porque a equivalência é a unidade que permite que as diferenças sejam produzidas. A equivalência no governo liberal, no Estado governamentalizado, a equivalência permite criar o espaço pelo qual as diferenças vão ser produzidas. Então, eu posso dizer que tudo que eu posso afirmar a respeito dos indivíduos, né, contados, por exemplo, qual o sentido que tem eu contar plebeus e ricos, plebeus e nobres de nascimento, ricos e pobres, mulheres e homens, negros e brancos, senhores e escravos? Isso é arbitrário. Isso é historicamente uma contingência. O que me permite que isso seja aproximado? Me permite que eu possa pensar em categorias que, durante, né, até os últimos 200 anos, em alguns casos, como no Brasil, até pouco mais de 100 anos ou 100 e poucos anos atrás, eram absolutamente separadas, não fazem parte de uma, não é possível pensar uma equivalência entre esses grupos, cada par de grupos desses, né? O que me faz possível pensar que eles possam ser comensuráveis? Como eu posso dizer que o escravo pode, ou quanto ele pode valer em relação ao livre? Os Estados Unidos enfrentaram esse problema muito antes e estabeleceram na Constituição, né, que em 1790, que o escravo valeria 1/3 dos homens livres. Até para não dizer, porque para manter a federação ajudaria a não onerar, né, não dar uma subrepresentação aos estados do sul e ao mesmo tempo não onerar demais tributariamente os estados do norte. Então, qual é a saída? Uma saída extremamente arbitrária, que se manteve até o final da Guerra de Secessão, quase 100 anos. Contar o escravo como sendo 1/3 do livre. Mas ainda aí está o quê? Um apreço pelo número, né? Pela medida. Uma medida que precisa ser estabelecida. Uma medida que por a proximidade permite se tornar a equivalência possível. Mas nesse caso é uma equivalência à custa da própria ideia de humanidade, vamos dizer assim. Então, no caso, há vários outros tipos de... Eu falei que eu ia precisar? Várias pilhas. No caso da epistemologia democrática, então, ela permite pensar, na verdade, eu estou pensando em epistemologia democrática porque o que é então, eu não posso pensar estatística.
vários deles, queria mensurada. Obrigado, querido. Então, outro aspecto decisivo, como exemplo, pessoas que vão servir em fortificações públicas, né, contam em função da sua função social. Assim como mulheres, idosos, crianças, não precisam ser contados. A idade, que parece uma categoria tão naturalizada para a gente, né? Imagina, se pensa em uma categoria que seria supostamente objetivo idade. É a única que não é fonte em princípio, de controvérsia, certo? Quer dizer, uma das únicas. Mas a idade, na realidade, ela só contava em faixas decenais para homens e no período em que eles pudessem portar armas e trabalharem. Depois disso, não tem diferenciação etária entre depois de 40 anos ou 45 anos, é um intervalo só. Assim como para as mulheres, esses intervalos etários nem se aplicavam. Eram só 1 ou 2, ou seja, só precisava saber se era criança ou adulta e velha indiferenciadamente. Então, quer dizer, não era necessário saber, a idade não era um princípio de equivalência entre os indivíduos. Não só a democracia, mas o governo moderno, através do liberalismo, é um governo construído em cima das equivalências. É isso que eu queria reforçar nessa primeira parte, e aí depois, na segunda parte, a gente vai poder continuar com como que essa problemática vai se transplantar para o caso brasileiro. Tá bom? Obrigado.